Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. No vídeo de hoje eu estou trazendo uma excelente notícia para você. Eu vou falar sobre a liberação da Caixa Econômica Federal de 2 lotes atrasados do abono PIS/PASEP que você tem direito, tá certo? Então, são recursos dos anos base 2019 e 2020, tá certo? Então, você vai saber também quem tem direito, tá? E também vamos falar sobre o dinheiro esquecido do PIS/PASEP para quem trabalhou entre os anos de 1971 a 1988, tá certo? A Caixa Econômica Federal, ela vai liberar esse dinheiro esquecido e você também vai saber quem tem direito a esse dinheiro, tá certo? Então, como são dois assuntos do seu interesse, peço que você me acompanhe, tá certo? Até o final do vídeo. Assim você vai ficar bem informado, você vai ficar bem informada sobre esse assunto, tá certo? Então vamos direto saber como funciona. A Caixa Econômica Federal, ela está liberando para 10 milhões de pessoas o saque da cota do PIS/PASEP. Então existe 10 milhões de pessoas que não foram pegar essas cotas, tá certo? Segundo o banco, muitos brasileiros sequer sabem que tem o direito a este dinheiro. Olha só a notícia. O montante chega a 24 bilhões. Então, o valor será liberado para quem trabalhou entre os anos de 1971 a 1988. Então, era comum naquela época as empresas e órgãos públicos depositarem o dinheiro num fundo em nome de cada trabalhador. Se o trabalhador tiver falecido e não sacar as cotas, os seus herdeiros, tá certo? Eles terão direito a retirar o dinheiro. Então, para isso, eles terão um prazo até 1º de junho de 2025 para sacar o valor, tá certo? O PIS, ele é destinado ao trabalhador com carteira assinada, sendo a Caixa Econômica Federal responsável em liberar os valores, tá certo? E já o PASEP é destinado ao servidor público, sendo o Banco do Brasil responsável em liberar o benefício. Então, antes não era possível sacar o dinheiro das cotas quando o trabalhador desejasse, tá certo? A quantia só era liberada em situações específicas, como por exemplo, na aposentadoria e doença grave. Um jeito de retirar o dinheiro era quando a pessoa completasse 70 anos. Só que em 1988, esse modelo de depósito ele deixou de ser feito, tá? O que explica o fato de muitos brasileiros eles terem esquecido desse dinheiro que eles têm direito, tá certo? Então, como sacar as cotas do PIS/PASEP? O trabalhador poderá realizar o saque indo a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando um documento oficial, tá certo? Com foto e solicitar informações sobre as cotas do PIS/PASEP. Para situações em que o trabalhador tenha falecido, então os herdeiros ou dependentes, eles podem receber as cotas do PIS/PASEP, tá certo? Então eles deverão ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, tá certo? Levando documentação, né, que comprove a identificação do trabalhador falecido, tá certo? E o seu vínculo com o mesmo, tá certo? Então saiba agora quais são os documentos necessários, tá certo? Então, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e se você puder compartilhar, melhor ainda. Só assim mais pessoas ficam bem informadas e bem informadas assim como você. Desde já agradeço a sua colaboração. Certidão de óbito e declaração de dependentes habilitado à pensão por morte emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tá certo? Certidão de óbito e a certidão ou declaração de dependente habilitado à pensão por morte. Alvará judicial designando os beneficiários ao saque. Escritura pública de inventário. E como consultar? Para você consultar as cotas do PIS/PASEP, você deverá informar o seu número do final do seu NIS, né, que é o número de identificação social. Então, para isso, deverá acessar o aplicativo FGTS, tá certo? Você poderá fazer o saque ainda pelo próprio aplicativo, tá? Nos casos em que o valor for de até R$ 3.000, o saque poderá ser realizado nas casas lotéricas, tá? Correspondente caixa e terminais de autoatendimento. Nos casos em que o trabalhador tenha falecido, como eu falei antes, então os seus herdeiros terão direito, tá, a retirar esse dinheiro. Então, para sacar esse valor,
os dependentes deverão ir a uma agência da Caixa Econômica e apresentar os documentos, né, pessoais que comprovem a situação, como, por exemplo, a certidão de óbito, tá certo? Então agora nós vamos falar sobre esses 2 lotes atrasados do abono PIS/PASEP, tá certo? Ano base 2019 e 2020, tá certo? O abono PIS/PASEP é direito de milhões de trabalhadores. No momento, existem 2 lotes disponíveis esperando pelo saque. E nós vamos saber desses lotes, tá certo? Então, a Caixa Econômica Federal, ela liberou 2 lotes do abono PIS/PASEP atrasado para vocês, trabalhadores. Então, nesse caso, né, o dinheiro era para quem ainda não sacou o recurso dos anos base 2019 e 2020. Então, eu vou repetir. Nesse caso, o dinheiro era para quem ainda não sacou o recurso dos anos base 2019 e 2020, tá certo? E agora você vai saber como solicitar esse repasse, tá? Os valores disponibilizados. Abono PIS/PASEP 2020. O abono PIS/PASEP do ano base 2020, ele foi pago no começo de 2022. Então, no entanto, segundo estimativas do governo federal, cerca de 500 mil pessoas ainda não sacaram, né, o recurso. Então, no caso, o valor é de até R$ 1.212, né, o que corresponde a um salário mínimo vigente, tá certo? A quantia varia conforme os meses que você trabalhou em 2020, tá certo? Então agora saiba quem tem, né, as condições para receber, né? Inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, tá certo? Está registrado na RAIS ou no E-Social, ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias durante o ano base de 2020, receber em média até 2 salários mínimos, não ser empregado doméstico, não ser contratado por pessoa física. A consulta do recurso ela pode ser feita no aplicativo da carteira de trabalho, pelo seu Android ou pelo seu iOS, tá certo? Como informado, né, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles são responsáveis pelos pagamentos, tá certo? Então, o interessado ele tem até o dia 29 de dezembro de 2022 para fazer esse resgate, tá certo? Então agora, o abono PIS/PASEP 2019, tá certo? O abono PIS/PASEP do ano base de 2019, ele segue, né, praticamente as mesmas regras do benefício 2020. A diferença é a exigência. O trabalhador deve ter trabalhado por ao menos 30 dias ao longo de 2019, né? Como o período de obter o dinheiro terminou, né, o governo decidiu dar uma segunda chance, tá certo? Assim, né, todos os recursos PIS e PASEP foram repassados à Caixa Econômica Federal. Então, o interessado, ele possui 4 maneiras de pedir esse abono, tá certo? Então, nós vamos conhecer. Aplicativo. Peça o abono esquecido pelo aplicativo da carteira de trabalho, pelo seu Android ou pelo seu iOS. E-mail. Envie e-mail pedindo pelo abono PIS/PASEP de 2019 para trabalho.uf@economia.gov.br. E não esqueça de trocar o termo UF do e-mail pela sigla do seu estado. Presencial. Você vai se deslocar até a Superintendência do Ministério do Trabalho mais próxima e solicitar o abono. Então é preciso levar um documento de identidade e o número do PIS ou do PASEP, tá certo? O abono 2019 ele paga até R$ 1.100, que é o salário mínimo da época do pagamento original, tá certo? Então, pessoal, esse era o vídeo. Espero que você tenha gostado. Agradeço você por ter me acompanhado até aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.